Sistema operacional. Então vamos para o SO, que ele fala do sistema operacional. Bom, o sistema operacional ele tem duas funções, né? E na verdade aqui ele é uma máquina estendida, né? E um gerenciador de recursos. Por que ele fala que é uma máquina estendida? Né? Porque ele realiza tarefas de baixo nível para o usuário. Né? Até o DOS, né, a gente tinha tarefas de baixo nível no DOS, que a gente tinha que ficar digitando comandos, né? CD barra para você sair do diretório, dir para você listar os arquivos só poderiam ter 8 caracteres, né? Naquela época só 8 letras eu podia pôr. E o computador é operado por um monte de comando. Então, para eu saber, eu tinha que ter uma lista de comandos para eu ficar operando o computador. Né? Hoje, com o Windows, com essas novas tecnologias, né, o Android, que também é um sistema operacional, até o Linux, hoje em dia, o Linux, quando ele começou, ele era terrível, era só via terminal, a maior parte dele, não tinha nada de ambiente gráfico, né? Então, tudo que você opera lá, ele está fazendo um monte de coisa em baixo nível para você, usuário. Por isso que ele tem essa função de ser uma máquina estendida e de gerenciador de recursos. Por quê? Porque ele vai decidir quem entra na memória, qual programa que eu vou executar, tudo isso daí. Né? Ele tem uma multiprogramação, que é executar os programas ao mesmo tempo, gerenciar a memória. Né? Essa multiprogramação, como eu falei para vocês, veio com o Windows 95. Né? Isso foi o boom na época. Eles falavam que esse sistema ele é multitarefa. Você pode copiar arquivos enquanto você navega na internet, né? E até o DOS, para quem mexeu, a gente não conseguia fazer isso. Você mandava um comando copy, asterisco, ponto asterisco para outro lado, que era esse o comando que eu dava. Ele ficava copiando os arquivos lá. Vamos dizer, eu tinha, naquela época era disquete, né? Copiar do HD por disquete era uma tarefa mais ou menos demorada. Então, às vezes, você ficava lá esperando de 1 a 2 minutos, às vezes 3, para ele copiar lá para o disquete aqueles arquivos. Terminou o comando copy, aí eu poderia, sei lá, abrir um programa para fazer desenho, né? Só que eu abri o programa para fazer desenho e só fazia desenho. Eu não tinha essa possibilidade, igual eu tô aqui falei para vocês. Estamos apresentando slide, falando conversando aqui em conferência, ainda estou com outros programas abertos, está rodando tudo aqui. Então ele gerencia, né, os recursos computacionais e a interface para interação com o sistema. É uma interface, né, para interação com o sistema. Isso é um jeito para você lidar com baixo nível, né? E o processo é o quê? É a representação do programa em execução, o gerenciamento de processo e escalonamento de CPU. É outras coisas que eles fazem também, né? Gerencia processo, né? E faz o escalonamento de CPU que nós vamos entender que ele passou aqui. O gerenciamento de memória. Ele tem uma partição fixa, pode ser, né? Que é dividida em número de partições. Uma partição dinâmica, que é dividida em partições necessárias para carregar programas. E temos a particionada, que é mais de um programa compartilhando memória e CPU. Tá? Então tem esses 3 tipos de gerenciamento de memória feito pelo sistema operacional. O tempo da CPU é compartilhado entre múltiplos usuários interativos. Creio eu que esses usuários interativos é porque, como eu estou abrindo vários programas aqui, ou que seja um servidor, né? Você vai mandar executar tarefas em um servidor, são vários usuários que ocupam esse tempo aqui desse CPU, né? Ele é compartilhado. E ele fala que a máquina virtual é uma ilusão criada. Então, assim, a gente tem várias, como se fosse vários computadores operando dentro de um, né? É uma ilusão que a gente tem hoje, né? Você pode rodar 2, 3, 4, 5 aplicativos aí, dependendo do CPU, né? Até onde ele aguentar, né? Até onde a memória RAM que você tem, até o processador ir. O gerenciamento de memória. Ele colocou aqui dois novos conceitos: o registrador base, onde mantém o endereço de início, né? E o registrador de limites, mantém o tamanho.
A memória paginada são processos divididos em páginas carregados em quadros de memória. Tá? É meio maluco essa definição. Né? Então, memória paginada são memória paginada são processos divididos em páginas carregados em quadros de memória. O quadro é o quê? Um tamanho fixo de memória que guarda uma página de processo que está armazenado no quadro de memória. É bem louco essas definições aqui que ele colocou. Confesso para vocês que eu entendi mais ou menos. Eu coloquei a definição em mapa mental, que seria da melhor forma para a gente tentar lembrar, né? O porquê usar isso também não sei aonde que usa. Ele não chegou a falar lá. A gente precisaria até depois pesquisar melhor para ver, né? Mas, né? Eu creio que é como que você faz a divisão, né? Desses processos lá dentro da memória, né? E os processos ele fala que é o CPU bound, né? Que exige mais processador, e o I/O bound, que exige muita entrada e saída, divididos em duas categorias, né? E o escalonamento de CPU é o quê? É como que eu vou executar essas coisas. Então eu posso ter esses tipo aqui, ó. O primeiro processo que chegar vai ser atendido. O que menos dá trabalho vai ser primeiro atendido. E a gente tem o tal do round robin que ele colocou, que é um tempo compartilhado, que seria o quê? Eu separo isso por 50 segundos para cada um, e eu fico lá, ó, primeiro processo que chegou, dou 50 segundos, executo até os 50, paro e vou pro segundo, paro e vou pro terceiro, paro e vou pro quarto. Aí eu terminei o quarto, eu volto lá no primeiro, de novo, e dou mais 50 segundos para ele. Isso é o tal do round robin que ele colocou, né? E isso Uh, ele ligou também essa parte com o disco rígido também, né? sim, vou chegar lá. Vou chegar lá. E o processo pronto, né? Ele passa para executando, né? E aqui a gente tem dois tipos também que ele coloca de escalonamento que ocorre. É o não preemptivo, onde o processo termina e cede os espaços para o CPU voluntariamente, e o preemptivo, que o sistema operacional interrompe o processo para outro. Então, isso pode acontecer de acordo com o que você executa, que o sistema tem que gerenciar isso. Vamos supor que eu pego aqui meu computador, abro o Office, abro o Photoshop, abro o PowerPoint, abro outro programa, então ele vai ter que dar foco em algum, né? Que vai. E às vezes o que ele faz? Ele para um, né? E fala, não, vou dar preferência para esse aqui. E acabou. Ele tem que tomar esse tipo de decisão, seria o preemptivo. E aí chegamos em arquivos, que o Rafael falou aí. Os arquivos a gente tem de texto ou binário, tá? São dois tipos, né? Os sistemas de arquivos é uma visão lógica do sistema operacional e que isso a gente consegue ver. Ele não falou, mas a gente tem o sistema NTFS, que é o que a gente usa hoje, mas antes a gente teve o FAT16, FAT32 ainda usado um pouco em pendrive, que embora o pendrive está morrendo e estamos entrando com nuvem, né? E o ext3 e ext4 é do Linux. São outros dois tipos de particionamento. Isso aqui que muda do NTFS. O NTFS quem usa mais é o Windows. Tá? E o que é um arquivo? É uma coleção nomeada de dados. Essa é a definição que ele colocou. Aí aqui eu coloquei, né? A extensão do arquivo, que ele até falou que você pode trocar a extensão, não vai. Se você tem um arquivo em PDF ou .doc, ainda que você troque a instrução, a extensão, ele continua sendo .doc ou .pdf, né? A única coisa, quando você tenta abrir aí no Windows, ele vai falar, ó, eu não achei nenhum programa para abrir, qual que você quer? E se você falar que o ponto HUA é, é do é PDF, ele vai pegar o programa que é PDF e vai abrir esse ponto HUA. A única coisa que muda, né? Mas se for PDF, ele abre numa boa, mesmo que você mude, né? E aqueles. Eu fiz um, Hum, eu fiz um teste no Windows 11
Hum, E eu percebi que quando a gente vai salvar o arquivo, se a gente colocar ponto outra extensão, aí ele salva como aquela extensão e acontece isso que você falou. Mas depois que a gente salva, se a hum. gente mudar para ponto qualquer outra coisa, aí ele não muda nada. Ele continua ponto PDF. Continua ponto PDF, né? E É, você sabe qual a diferença entre esse NTFS e o XT3? na verdade, a gente tinha aqui o FAT 32 tem a ver com o tamanho do cluster. O cluster, pegando aqui essa quadriculada, é como funciona o meu HD, né? Eu vou colocando as informações dentro de caixinha, né? Isso ele não chegou a falar. E aí, de acordo com as caixinhas que eu tinha, né? Eu não conseguia nesse sistema aqui formatar HDs com certo, acho que mais de 2 gigabytes, se eu não me engano, era onde chegava o FAT16. Só que em paralelo com isso, né, a gente tem aqui, aí o que eles fizeram para depois melhorar a formatação? Criaram o FAT32, 32 bits, né? Depois criaram o NTFS, que chega a discos, não lembro de quantos terabytes, mas ele também tem uma limitação. E daqui a pouco eles vão ter que criar um outro novo aí para dar conta de discos maiores, né? Porque foi aumentando essa arquitetura de 8 bits para 16 bits, para 32 bits, né? Até chegar no NTFS, que hoje no NTFS é mais. Ele, na verdade, é uma evolução de 32, pelo que eu me lembro. E aí, é, o X3 e o X4 é uma evolução, né, também dessas partições, só que no Linux. Porque o Linux também teve o Ext1, o Ext2, que seria os HDs menores, né, que não poderiam ser formatados, né? Ah, entendi. Entendeu? Então é só um paralelo. O Linux foi criando o sistema dele de partição e o Windows foi criando o dele. A promessa da Microsoft é que o Windows não consegue enxergar uma partição dessa, né? O Linux consegue enxergar o NTFS, o Windows não. A promessa da Microsoft é que o Windows novo aí consiga enxergar já a partição. Ou enxergar a partição que eu falo, você não consegue abrir os arquivos mesmo, que está lá no Linux. Você tem que fazer um cambalacho aí para você conseguir. Sim, verdade. Tem que fazer um dual boot e acessar outro sistema. Isso. Bom, então aqui no sistema de diretório a gente tem o quê? A raiz do diretório, que é o início, que o próprio Ricardo colocou aí, C2 pontos barra, que era o que a gente falava no DOS, que esse é o diretório raiz, que é o principal, né? E aí do raiz a gente vai criando subdiretórios, né? E o diretório a gente é o quê? Um grupo de arquivos, onde eu vou organizar meus arquivos, né? Dentro o diretório seriam essas pastas, a gente chama de pastas. E com isso a gente cria uma árvore de diretórios e arquivos dentro do computador. Mais uma definição aqui que eu também fiz por mapa mental para a gente relembrar aí na hora que caísse alguém, né? Não tiver essas noções. E por fim a gente chega aqui no escalonamento de disco, que é a requisição do HD, né? Então o HD, para quem nunca abriu, eu já abri, né? A hora que você abre ele, você já perdeu o disco, porque diz que isso aqui é fechado a vácuo. E ele é um disco magnético. Onde você tinha uma agulha e vários discos aqui, como está representado na esquerda, e várias agulhas, várias cabeças que fica, ele gira em alta velocidade, 7.200 RPM, que foi o último que fizeram, e 5.400 RPM. Tinha o anterior também, que era um pouco mais devagar aqui o giro dele, né? RPM, rotações por minuto aqui do disco, né? E aí, essa cabeça, ela tem que ler, né, através do eixo, ela ficava lendo, a cabeça de leitura e gravação, nesse braço, ela lê as informações que estão contidas aqui nos discos, né? E na superfície do disco, a gente tem as trilhas, que seriam divididas aqui, né, em vários círculos, né, que é onde é gravado. Eu tenho o setor, que é a subdivisão, né, onde pode estar gravado, setores, e um bloco, que é onde está a informação armazenada no setor, né?
Então, trilha é o próprio círculo, né? O setor é uma parte da trilha, que eu estou aqui, e o bloco onde está a informação, né? O tempo de busca, ele vai depender da cabeça, né? Está posicionada sobre a trilha. É o tempo que eu levaria para ler a informação. A latência é o tempo para a cabeça, para posicionar a cabeça naquele setor, tá? Então, o tempo de busca posiciona sobre a trilha, a latência, o tempo que eu demoraria para chegar no setor, né? E o tempo de acesso é o tempo que eu levo para ler o bloco, as informações. Então, a mesma coisa que o CPU, ele faz 3 tipos. O primeiro a chegar é atendido, ou o menor tempo é atendido, ou eu faria uma varredura de disco que funciona igual um elevador, que ele fala. Então, eu fico pulando de um lado e para o outro e vou atendendo aos poucos cada um. Assim como no processador, no tal do que o Rafael acabou de falar, do round robin, né? Esse cara aqui faz a mesma coisa. Eu divido o processador em tempos, falo, ó, 50 segundos para cada. Chegou 4 processos, eu vou dividir 50 segundos para cada. E aqui no HD, eu vou dividir um pouquinho para cada. Eu leio um pouquinho de informação nesse bloco para esse programa, um pouquinho no outro bloco para outro programa, um pouquinho no outro para outro programa e assim sucessivamente. Essa tecnologia está acabando porque está entrando SSD no lugar, né? Isso aqui, o SSD já não tem mais o disco, são chips, né? Que é muito mais veloz do que o HD, por isso que hoje a gente liga o computador em segundos, né? E assim, serve para a gente ter aí como base, né? Mas mais para frente aí já não vai mais existir, né? Por isso fazer desfragmentação de disco para organizar, exato. Aí na desfragmentação você viu os clusters sendo colocados, né? Em ordem de novo, certo? Bom, aí nós terminamos a semana 6 e a revisão geral. Vamos só ver as perguntas aqui para a gente finalizar. Hoje eu não pretendo ampliar tanto aí para a gente também não ficar tão cansado, né? Tem muitas outras coisas aí acontecendo. Pô, ficou muito bom esse material. Tentei resumir ao máximo, né? Aí eu vou disponibilizar para vocês hoje. Vou até ver aqui se eu já edito os programas. A Rafaela saiu, mas eu vou editar e vou mandar hoje aí para vocês. Então, Beleza. da semana 6, ainda no final do primeiro desenvolvimento de software, havia divisão entre programadores que escreviam ferramentas para ajudar outros programadores e aqueles que usavam ferramentas para resolver problemas. Os softwares modernos podem ser divididos em 2 categorias: software aplicativo e software de sistema. Sobre software de sistema, tá? Para mim, o software de sistema, ele está falando de sistema operacional. Programa que ajuda a resolver problemas no mundo real? Ainda não, né? Programa que foi desenvolvido sem código? Também não. Feito por IA? Também não. Ainda não, mas pode ser que sim, né? Controla versões de aplicações? Essa é uma pergunta bem fácil. Né? Gerencia um sistema computacional, letra B. Só ficou essa mesmo. Ele faz o gerenciamento da memória e dos programas. É possível relacionar com ideias de gerenciamento de. Aí aqui de novo, né? Tem um espaço. Essa daqui eu achei legal que dá para matar fácil. E, outro espaço, D, não sei o que espaço. A necessidade de escalonamento de CPU, o que determina o processo e memória que será executado. Sinal alternativo que representa os itens completa respectivamente as lacunas anteriores. Resolvendo pelo português isso aqui. A item C tem o escalonamento de novo. Aí eu vou colocar gerenciamento de escalonamento e não sei o que, D não sei o que, a necessidade de escalonamento de novo. Então, isso aqui já ficaria meio estranho, né? AD, AE também, para mim ficaria estranho, né? Então, gerenciamento de... e a B tem gerenciamento de novo.
E aqui já tem gerenciamento na frente. Então, para mim, aqui sobraria só A. Processo. Vamos ver se fica bom. Então, é possível relacionar com ideias relacionamento de processo e sistema. De memória. Será que seria isso? Há necessidade de escalonamento de CPU que determina o processo em memória que está sendo executado. Poderia também ser a B, né? Memória, de memória e gerenciamento. Não, pode ser a B ainda. Então eu tô achando que é a B também. É a B. Gerenciamento de memória. Aí ele repetiu mesmo. E gerenciamento de É que o E dá a possibilidade de repetição. Mas aí fala de escalonamento de novo, né? Eu achei estranho isso aqui. Eu falei, isso aqui não pode ser por causa do escalonamento. De escalonamento eu também achei bem estranho. Acho que eu não repetiria também não. E a 3, leia o conteúdo. Os primeiros binários negativos, hexadecimais octais, né? Processamento em lote permitiam que múltiplos usuários compartilhassem um único computador, né? Seria C. Não tem como ser octais, hexadecimais, então tomara que caia uma questão assim lá para nós, né? Umas duas dessas assim que você olha e fala, meu, tá aqui, matei, acabou, né? Do que ficar fazendo volta aí, né?